Olá, boa noite. Meu nome é Shirley Ferreira. Eu sou estudante de agronomia aqui do 5º período de Goiânia. Estou participando desse processo seletivo, onde eu irei falar de 2 tópicos: reprodução e pastagem. E nesse primeiro momento eu irei falar sobre a reprodução. Não, pastagem, perdão, correção, pastagem. Então vamos lá. A reprodutividade animal a pasto depende do valor alimentício da forragem que está sendo pastejada. A essência do manejo da pastagem é atingir um balanço harmônico entre os 3 principais estádios de produção. Estão eles: o crescimento da pastagem, o consumo da forragem pelos animais, a produção animal resultante. Agora vamos falar sobre a medição da pastagem. A medição da pastagem é feita de 2 formas, a medição da pastagem é feita tanto no método de pastejo com lotação rotacionada ou como lotação contínua. No método rotacionado, as amostras são obtidas antes dos animais, dos bovinos, os gados de corte de leite, os gados, obtidas antes dos animais estarem no piquete. Isso é no método rotacionado. As amostras são obtidas antes dos animais estarem no piquete. O processo de pastagem é medido durante o período de descanso, ou seja, quando eles estão lá no período de descanso é que é feito a medição. Se o período de pastejo for de até 10 dias, o crescimento do mesmo poderá ser estimado pela simples extrapolação do crescimento de pastejo. Ou seja, o mesmo poderá ser estimado pela simples extrapolação do crescimento durante o período de descanso. Então, ressalta-se em dizer quanto menor for o período de pastejo, melhor será os resultados. No método de pastejo com rotação contínua, a estimativa pode ser melhorada, mas não perfeita. É bem comum o uso de gaiolas, isolamentos para evitar o pastejo. É bem comum o uso de gaiolas e isolamento para evitar o pastejo. O mais simples é cortar a área coberta pelas gaiolas, descartar a forragem cortada, colocar a gaiola, permitir o crescimento da pastagem e cortar novamente para determinar a produção no final do período de pastejo ou de um determinado espaço de tempo, que acontece geralmente entre 2 ou 3 semanas. Esse processo acontece. Então, existem muitas técnicas de reprodução e medição de pastagem. Entre elas estão as técnicas diretas, indiretas e também técnica de corte, a técnica do quadrado. Outra coisa, é fundamental a escolha certa da espécie forrageira dentro da cadeia pecuária, tanto de corte quanto de leite. Erros nessa primeira etapa significa grandes riscos ao pecuarista. Mesmo que todo o resto do processo esteja certo ou correto, tudo pode dar errado, tudo pode ir de água abaixo, tudo pode dar errado se a escolha da forrageira não estiver correta. Muito obrigada, esse foi o meu resumo na parte de pastagem. Fica aqui os meus agradecimentos a quem estiver vendo e muito obrigada.